vamos a isso. Como estás? Como estás, Viva meu o amigo? Torriense. Let's go. Viva não, fogo. Mano, eu já sabia que isto ia acontecer, Zé. A Daniela ontem Eu estava não, eu assim. por acaso eu estava Cala-te! confiante. Cala-te! Cala-te! Eu estava só a dizer. Eles iam ter perdido com o Sporting e eles ganhavam. Mas eu por acaso eu estava tipo bem confiante que ia dar. Tanto que o Mano, jogo o estava Torrense tipo muito entrou bem. complicado. O Torrense entrou bem. Os primeiros 10 minutos foram deles. Tanto Sim. da primeira parte como da segunda parte. E Mas tiveram depois quando o jogo ali começou a aquela... complicar, que eles tiveram ali tipo logo 4, 5 ataques, o meu pai assim, opa, isto está complicado. Eu assim, calma. O Sporting também andou assim e perdeu. Eu estava mesmo confiante, estava mesmo uma fezada depois de repente daquele gol. Mano, quando foi o primeiro gol e eu comecei a ver tipo o Torrense a falhar muito, começas a falhar muito e a bola não entra. Já, pode chegar ali o dia todo, Zé, não vai entrar. Esquece isso. Yeah, yeah. Mas foi uma Mas cegada, pronto. meu. Aquela cena tipo estádio vazio. Então... Estádio vazio, toda a gente lá fora. Ah, mano, isso é tipo. O Braga também faz boa da vez isso porque tipo, vai uma avalanche muito grande de pessoas e eles basicamente não querem ter menos apoio do que a equipa da casa, estás a ver? Pois. Yeah, e depois também é tipo cenas da federação e assim, como é lógico, está muito mais jeito à federação que o Casa Pia que esteja do que propriamente o Torrense. Acho que faz sentido, né? Yeah. Mas pronto. É o que é. Whatever. Hoje é sobre futebol, não? Yeah. Hoje o tema vai ser. Transição ofensiva e como é que o Casa Pia jogou e derrotou. Mas eles por acaso estavam fortes na transição ofensiva, aquele Livramento e o Cassiano, caraca, deve só bola nele. Sorte é que o livramento em frente à baliza estava complicado. Só ver Cachu para a frente. Era Cabo Verdeano também. Vamos a isso. Ai, ai. Mas pronto, Vamos hoje falar trazemos um sobre tema que reversa. o João estava a falar porque houve aí o pessoal que me perguntou. Yeah. Mas, essencialmente é sobre reversa e formas de abordar maiores dificuldades e guidelines, não só para tentar contornar essas dificuldades, mas também guidelines que vocês podem tomar logo desde o início, acho eu. Basicamente vamos trazer tudo o que nós nos lembrarmos acerca deste ponto e Sim, desta sim, fase sim. que acaba por ser bastante importante. Yeah. Queres começar? Queres que eu comece? Meu, a primeira parte, eu posso já começar. A primeira parte que é já muito importante e acho que esta é a base de tudo é que há muito pessoal que não utiliza dietas reversas, mas eu acho que isto é super importante, especialmente quando tu partes de um cut para um bulk. Yeah. Acho que este é o primeiro ponto, porque há muito pessoal que comete logo aquele erro de teve a cortar, acabou o cut com 1700, faz as contas, a média dá calorias de manutenção dá 2600, então mete 3000 e siga o baile. Yeah. E Eu acho que isso é o dá- maior erro. Até porque eu acho que tipo as primeiras 10, 12 semanas, 15 semanas, se calhar até, acho que são meio que uma continuação daquilo que deve ser um foco, entre aspas, de cut e a forma como tu trabalhas ser tipo meio que semelhante, entendes? Se nós quisermos fazer essa diferenciação, pronto, para atletas que têm um bocadinho de mais controle e precisão em cuts e não tanto em bulk, eu acho que essas primeiras semanas, os primeiros 3 meses pelo menos, devem ser tão precisos quanto, entendes? E devem ser levados com a mesma importância quanto. E nem estou a falar de preparações, estou a falar mesmo tipo de cuts. Se tu conseguires não colocar na cabeça do atleta e vocês atletas não tiverem a questão de acabou o cut, agora já posso comer, vai ser meio caminhado para que as coisas corram bem. E nós conseguimos atenção- passar novamente tipo, para ok, vamos aumentar 25 gramas de hidratos, 50 gramas de hidratos, vamos aumentar e tentar manipular dias de treino para dias de descanso, tentar arranjar estratégias para não continuar a sentir fome, porque é normal, né? Basicamente o teu corpo teve privado de algo que ele quer e precisa, que é energia, através de hidratos e assim, e comida. E quando tu começas a dar, ele basicamente pede mais. É tipo, tu, afinal tens para me dar, afinal tu tens aí, simplesmente não foste às compras e não me deste. Sim, Então. e se eu pedi e agora tive acesso a mais, então deixa-me pedir ainda mais que é para ver se vem. Yeah, Então às exatamente. vezes até a fome até aumenta. Yeah, 100%. E É aí super o normal. ponto, e esse é um ponto realmente muito importante, que é tipo, o pessoal muitas das vezes quando acaba o cut a cabeça foi tipo, agora terminei o cut, agora já estou mais à vontade, as coisas já vão ser tipo super tranquilas. E depois de repente começam uma reversa onde começam a petiscar aqui e ali porque já não estão em cut, então é tranquilo. Começam a fazer mais off-point meals, tipo, bem mais. Então de repente, tipo, aquilo que iria ser uma boa reversa deixou de ser e o peso simplesmente subiu absurdamente porque não tiveram esse controle. Então, o primeiro ponto em relação a isto é, efetivamente, façam uma reversa, nunca partam, tipo, calculam a vossa manutenção e simplesmente seguem. Yeah.
E só para deixar aqui bem claro, os maiores motivos para isto é que simplesmente a vossa manutenção foi mudando ao longo do tempo. Vocês estão agora mais leves, o vosso corpo também é melhor a utilizar a energia que tem, então precisa de bem menos energia para se manter. Yeah. Então vocês precisam de ir aumentando o peso com calma, porque caso contrário vocês vão entrar num superávit bem maior do que aquilo que vocês acham e vocês vão acumular muita gordura e, para além disso, também vão perder muito a capacidade que vocês têm naquele momento de absorver mais comida, de trazer mais improve para aquele mesmo peso, e até mesmo uma questão de apetite no longo prazo. Isso é algo que vos vai ajudar muito a manterem um bom apetite mesmo no decorrer do vosso off. Portanto, Eu acho que são façam aqui sempre uma dois pontos que eu quero trazer que podem ser um bocadinho, não é contraditórios, mas que podem destoar um bocadinho tipo desta realidade. Que é, em primeiro lugar, se realmente tiveres tipo shredded to the bone, tipo após uma competição, após uma prova, ok, acho que aí realmente faz sentido. Se tu pesares tipo 70 quilinhos, meteres aí tipo logo uns 4, 5 quilos e ficares tipo ok, e não estás tipo super seco. E depois eu acho que o outro ponto é simplesmente desassociar aquilo que é a ideia, e eu antes tinha mesmo isso, e nós chegámos a falar sobre isso, e agora eu vejo tipo, mano, que pensamento errado que eu tinha. Eu estava constantemente a dizer, mano, eu não me sinto melhor é nestes 98, 99. Tipo, é onde o meu corpo se sente em maior homeostase, é onde o meu corpo se sente tipo super confortável. E a verdade é que tu vais sentir confortável à medida que vais ficando nesse tempo. É como aquele funil de aprendizagem que nós aprendemos quase todos numa cadeira qualquer sobre aprender e ensinar. Que é, quanto mais tempo tu estiveres dentro disso, melhor tu vais ser, mais cuidado tu vais conseguir tirar. Então, quanto mais tempo tu estiveres seco também, mais o teu corpo se vai conseguir adaptar e não propriamente tu precisares de eu sempre fui gordo, eu sempre melhor mais gordo. Não, mano. Muito provavelmente é só tempo sobre é só porque tu estás habituado a isso e tu tens essa crença. Exatamente. Tipo, o teu corpo vai se habituar, podes ter uma tendência para estar um bocadinho mais confortável, mais seco, como existe, e eu sei que existe. Eu sei que há atletas, tipo, aquele Dirk, sei lá como o gajo chama, o gajo tipo sobe 6 kg de off-season, de palco para off-season, por exemplo, o que é unreal, mas ao mesmo tempo ele sente-se confortável ali, pronto, whatever. Sim, mas aí a questão, tipo, e aqui o ponto é, e aí nós já estamos a entrar noutra parte, que é efetivamente tipo, até que ponto é que tu vais. Nós, quando falamos numa dieta reversa, acaba por ser bem diferente de uma dieta de pós-show. Porque normalmente numa dieta pós-show, e partindo do pressuposto que vocês atingiram realmente uma condição de palco, não é válido eu fiz um show, portanto agora vou fazer dieta pós-show. Não, partindo do pressuposto que vocês atingiram realmente essa condição, nessa altura vocês vão querer recuperar ao máximo a parte hormonal, garantir que todas essas partes melhoram. Então aí o objetivo não vai ser tanto fazer esta reversa com o intuito de simplesmente adicionar massa muscular, e assim vai ser sim fazer uma reversa na dieta para vocês conseguirem estabelecer primeiro níveis normais, tipo melhorarem em termos hormonais, para depois sim adicionarem músculo. Então aí acaba por ter bem essa diferença de uma coisa para a outra. E a verdade é que depois, eu acredito que isto também seja com o tempo, e também seja algo que depende muito geneticamente, é efetivamente tipo, quanto peso é que tu precisaste de adicionar para te sentir já melhor fisiologicamente. E aí no caso E às vezes nem se trata de peso, trata-se só de comida e tempo sobre essa comida. Mas basta tipo, quanto é que tu precisaste daquilo, ou de que forma é que tu precisaste daquilo e daquilo. Por exemplo, no caso desse atleta que tu falaste, a experiência que ele tem é surreal. Então a verdade é que ele, por exemplo, em termos de foco na comida e assim, acredito que isso esteja sempre bem igual, não existe. Então não precisa de nada muito diferente. Ele aumenta se precisa de 200 calorias na sua dieta e ele já está tipo, eu estou bem. Não, mano, até porque ele tem dificuldade. Ele chega tipo ali, sei lá, vamos supor, ele pesa tipo 70 kg. Eu sei que ele no máximo da oficina vai tipo até 74. E ele peso de palco fica tipo com 68, 67, mais ou menos. E ele diz que chega tipo, sei lá, ali a 3.000 calorias e tem que começar a meter comida líquida. Porque não consegue. Sim, isso depois também vai depender muito de pessoa para pessoa. Eu acredito que o hábito até da pessoa que a pessoa tem tipo com a comida e assim, vai depender muito do meu, porque e isso acontece contigo também. Eu ainda agora estava a fazer uma reversa de um atleta e eu estive a ver, tipo, na parte onde eu perguntava tipo, se ele tinha fome, ele passou o cut todo a dizer
tipo, como é que estás em termos de fome? Bem. Nunca ele disse sequer que teve tipo um bocadinho de fome. Yeah. E Enquanto há metes pessoal, comida. tipo, que aquilo mexe qualquer coisa e. Ai, estou cheio de fome. Yeah. Cabeça, yeah. Yeah, yeah, yeah. Sim. Mano, e tipo, acho que outra coisa importante é. Eu acho sempre isto, e tipo, até o AJ fez um post há pouco tempo, um Reels, a falar sobre isso, que é tão importante nós darmos coaching mais com olhos do que propriamente só tipo com uma timeline, uma cena teórica, né? E eu acho que nesta reversa É muito por aí. é muito por aí, yeah, mas ao mesmo tempo eu acho que também é muito importante nós nos agarrarmos àquilo que é tipo teoria ao mesmo tempo. Porque, ok, eu acho que aí nós entendemos contexto e aquilo que pode ser flutuações de peso, flutuações de look, até porque nessas fases, tipo, qualquer coisa que tu faças ali de diferente, ou uma refeição um bocadinho mais fora, ou tipo, duas coisas um bocadinho mais juntas, ou uma conversão que tu faças que antes chegar não fazias, o teu corpo pode tipo, absorver de forma diferente, não estar habituado, criar ali alguma retenção estranha, mesmo tipo este tempo e assim, tipo, estar mais calor do nada pode criar tipo alguma retenção, alguma inflamação. Yeah. Eu acho que é importante nós termos isso em conta, mas ao mesmo tempo é tipo, ok, yeah, mas há quanto, com que peso é que tu estavas tipo há 4 semanas atrás? Não é suposto que estás tipo com mais já 2 quilos, estás a ver? À toa. Não, ok, pode mexer ali uns dias e depois volta à baseline. Mas é importante tipo nós nos agarrarmos mesmo àquilo que é supostamente as percentagens que nós definimos de rate of gain. Eu acredito que para a maioria, tipo nestas puras reversas, e diz-me o que é que tu achas, mas eu acredito que para a maioria, imaginando aquilo que é um peso mais baixo, eu até agora faço esta diferenciação que é quando eu falo em percentagens e tipo, sei lá, 1%, por exemplo, eu diferencio aquilo que é 1% do peso mais baixo de cut do que 1% para tipo, o teu peso mais alto de bulk. E eu até gosto de fazer essa diferença que é, por exemplo, quando tu estás num bulk, eu aponto por norma para 1%, simplesmente para dar mais liberdade e depois também para percebermos como é que é contexto de look e assim, mas para 1% consoante aquilo que é o peso que nós vamos querer bater, ou vai apenas acontecer, ou que já foi o teu peso. Por exemplo, um gajo que acabou um cut com 70, imagina que ele vai acabar o bulk com tipo 78. No futuro. Então eu aponto mais ou menos ali tipo para 1% são 800 gramas, mais coisa menos coisa, 750, 800 gramas. Mas depois se eu fosse fazer tipo um cut com esse gajo que pesa 70 kg, 1% já seria 700 gramas, em vez de 800. Percebes? Ou seja, não é grande diferença, é simplesmente eu acho que aquela margem e aquele... Não é margem que se diz, acho eu. É desvio, não sei, whatever. Padrão? Não é desvio padrão também, eu acho. Mas imagina, como assim tu fazes tipo. O que é que tu mudas ao certo? É Pensas no. simplesmente tipo para dar um melhor tracking de, ok, em cut damos a margem ligeiramente menor para que não haja tanta flexibilidade onde é que nós temos de ir para cima ou para baixo, e num bull como acaba por, tipo, imagina, mano, sei lá, comigo eu era suposto ir até aos 95 e afinal vou só até aos 93, percebes? Então é tipo, dá mais margem para saber onde é que tu vais, nunca já sabes que muito provavelmente vais ter que mesmo chegar ali àquele peso, Sim, com sim, sim. mais precisão, é só isso. Sim. Tipo, ou seja, sabe, num bulk eu dou 1%, é entre 800 gramas e 1 kg por mês, por exemplo. Mas é só para falarmos em Ok. porcentagens, eu Sim, acho que é mais ou menos tipo 1% a cada 4 semanas, a cada 4, 5, 6 semanas talvez, acredito eu. Depende muito, mais uma vez, mas eu acredito que seja mais ou menos por aí. Yeah. Sim. Depois, imagina, e este por acaso isto é um tema que nós próprios podemos discutir e eu acredito que cada um tem um bocado a sua opinião, porque a verdade é que em relação a esta dieta reversa e assim não existe nada muito em concreto, tipo de como é que é e como é que não é, e nós próprios, trabalhando com atletas, nós percebemos que alguns atletas nós aumentamos 200 calorias na primeira vez que aumentamos comida e o peso sobe absurdamente, outras Yeah. o peso cai, continua a cair ou ainda cai mais. A verdade é que vai depender muito da resposta. Depois também existe muito, e este é outro ponto que eu acho que é um dos maiores erros quando o pessoal começa uma reversa, que é efetivamente pôr na cabeça do tipo, agora já não tenho corte, então em vez de pôr 50 gramas pôs 70, em vez de pôr 20 pôs 30 e de repente Continuar com a mesma precisão, basicamente. Yeah. Perderam a precisão, então o aumento real acaba por vir por aí, não pelo aquilo que tu irias aumentar. Yeah. Mas a verdade é que de atleta para atleta eles respondem sempre de maneiras bem diferentes. Tipo, há atletas que, por exemplo, e eu por acaso tenho pensado muito sobre isso e eu sinto que cada vez mais eu tenho tendência a olhar mais para o look e menos para o peso, mesmo nesta fase, Yeah. por uma questão de eu sinto que depois posso acabar por estar a limitar o progresso do atleta por eu estar tão agarrado Com peso, yeah. com o peso. Porque, por exemplo, imagina que algum atleta teu, tu aumentas comida, o peso dele sobe
bem, mas tu olhas para o Luke e ele está tipo, simplesmente com a pele mais escovada, Yeah. simplesmente está mais cheio de glicogênio e notas que tipo, performance está a andar bem, ele ainda continua cheio de fome, a fome está no tal. Então tu ficas tipo, ok, o peso se calhar subiu mais do que aquilo que eu estava à espera, mas ele está, tipo, tem aqui vários indicadores que ele parece-me estar a pedir mais comida. E que ele Yeah. está bem responsivo. Então será que eu não vou trazer-lhe já um bocadinho mais comida de maneira que as coisas andem até um bocadinho mais rápido? Mas na verdade, se calhar até posso estar a conseguir adicionar mais tecido durante Yeah. este tempo. Então, tipo, eu, por exemplo, nesse contexto, eu gosto muito, tipo, ok, vamos esperar mais uma semana só para ver se isto continua a ser É isso ok. que eu ia dizer, Está a mano. pedir Era tipo, realmente, dar então margem vamos dar. para mais 7 dias. Eu até gosto de falar mais por dias nesses casos, para dar tipo, simplesmente mais margem um bocadinho mais curta. Tipo, ok, passaram 7 dias, ele realmente tipo, respondeu de forma absurda, como é lógico, tipo, meio que quase um picking até. Meteste mais comida, ele simplesmente absorveu mais, o look ficou melhor. Ok, vamos perceber se o facto de estarmos mais 7 dias aí se continua exatamente igual, e se continuar exatamente igual, se calhar até mesmo tipo, mais comida, caga um bocado no peso e olha para aquilo que é o look, performance e a forma Yeah. como ele se sente e bem-estar. E, mano, se calhar é tipo, ok, mesmo que ele pede 800 gramas, mesmo que ele pede 80 quilos, se ele aumentar tipo 1 kg, 1 kg e 200 por mês, mas se o look estiver lá sempre, constantemente, o que é que tem? Yeah. Entende? Yeah. Tipo, nós não somos, simplesmente estás a limitar aquilo que é o potencial do atleta em si. Yeah, isso é super importante, mano. Tipo, ao mesmo tempo, nós também, lá está, eu acho que é preciso ler muito bem contexto, porque eu acho que isso só faz sentido e só deve acontecer se também a pessoa em si, o atleta em si, estiver num ambiente favorável a, por exemplo, sei lá, se o gajo estiver numa viagem, ou se ele tiver, daqui a uns tempos ele vai viajar, ou está a acontecer alguma coisa na vida dele um bocado caótica e estressante, se calhar não faz tanto sentido. Só se ele tiver tipo mesmo realmente sei lá, 110% dentro daquilo que é tipo rotina e ele garantir que aquela comida vai ser bem utilizada. Aquele combustível extra vai ser realmente para ser aditivado. Entendes? Não vai ser tipo só mais combustível barato que vai estragar tipo, o motor. Entendes? Yeah. Quero dizer, eu acho que é por aí, tipo, em todas essas guidelines. E vai sempre, nós estamos sempre constantemente a dizer isto, tipo, depende de bué, mano, eu acho. Depende sempre muito. Por isso é que é tão importante nós irmos ganhando experiência. E uma cena que eu cada vez mais dou importância é, enquanto treinadores, nós conseguimos olhar muito mais para um look do mesmo atleta várias vezes e compará-lo se calhar com a semana passada para conseguir ir lendo aquilo que é o atleta do que propriamente olhar simplesmente tipo, cagar um bocado no look, cagar um bocado nas fotos e olhar para o resto. Não. Sabes que eu até tenho, o que eu tenho feito muito, mesmo tentar me estudar a mim mesmo e tentar aprender mais sobre o atleta em si, é primeiro eu abro as fotos e Eu faço sempre isso. o que eu fiz a semana passada ou o que eu não fiz? O que aconteceu a semana passada para esta semana? Abro as fotos e vejo como é que ele está, leio um pouco e depois vejo. Isto dá match com o que aconteceu na semana ou não dá match? Eu consigo perceber o que aconteceu ou não. A melhor maneira, e isto eu comecei a fazer já há um tempo, e na altura foi porque eu comecei a ver o pessoal a dizer isso e fiquei tipo, vou começar a fazê-lo. E é incrível quando tipo, tu abres o WhatsApp, abres as fotos e tu ficas assim, sinto que está aqui um bocadinho mais retido, não sei o que é que se passa com esta perna. E na minha cabeça é tipo, ou ele se calhar fez o cardio ontem que nem era suposto ter feito, ou aconteceu alguma coisa. E eu vou ver tipo, depois os updates e ele diz exatamente isso. Ou de repente teve um dia mais estressante e teve exatamente isso. Não, isso é incrível, mano. E às vezes acontece exatamente o contrário, que é tipo, tu olhas para as fotos e ficas assim, what? O que aconteceu aqui? Tipo, uma mudança surreal. Yeah. E depois foi preciso, tipo, as métricas muitas vezes estão voltadas exatamente para isso, ou às vezes até nem, ou às vezes até foi tipo numa semana onde, por exemplo, e agora fugindo aqui um bocado, mas estás num corte e de repente o peso não caiu, mas tu de repente viste uma diferença absurda no físico e tu ficas logo tipo, ok, calma, tipo, as coisas estão num ponto perfeito e eu Há pessoas que surpreendem, mano, eu acho. É isso. Tanto na reversa como qualquer outra fase, o mais importante, na minha opinião, é sempre fotos. Mas mais uma vez, eu acho que as fotos, tipo, se tivéssemos que avaliar, valia tipo, tendo em conta 100, valia para aí tipo 50%. E depois, tipo, peso, performance, fome, whatever, tipo, contra as outras partes todas. Acho que acaba por ser um pouco por aí. Então, verdadeiramente, tipo, saber olhar para o look ainda antes de ver o peso, porque a partir do momento que tu vês o peso, tu ficas logo, tipo, tu já estás agarrado a isso mentalmente, emocionalmente. Afetada pelo peso. Então, eu acho que acaba por ser algo muito importante e para quem faz as coisas por si mesmo,
sem dúvida que o mais importante, se quiser ter um progresso realmente bom, é ter a sua base de dados na mesma e tratar-se realmente como se fosse um atleta. Yeah. Mano, Cada vez eu penso genuinamente, mais nisso. eu admiro muito, mano, quem consegue fazer as coisas por eles mesmos. Eu não consigo, mano. Nunca conseguiria, eu acho. Mano, só que imagina, só que a questão é que tu vês muita gente, e eu acho que esse é o maior problema, é que tu vês muita gente a fazer as coisas por eles mesmos, mas eles na verdade não estão a fazer bem nada, é tipo, meio que deixam andar. E perdem muito progresso. Sim. Entendes? Porque eu acho que para tu teres a capacidade de fazer as coisas por ti mesmo, tu precisas mesmo tratar-te como um atleta. É. E tu tipo, chegares ao sábado, chegares ao domingo, olhares, tal e qual como tu fazes com um atleta teu e simplesmente ajustares. Entendes? Só que o problema é que a maioria do pessoal que faz as coisas sozinho não é coach. Ou muitos deles não são coach. Então é aí que entra. Sim. Perdem muito, tipo. Muito. Não, eu até estava a falar mais tipo quem faz as coisas por eles, mas tipo a sério, entendes? Sim, no alto nível, digamos assim. É tipo Yeah. surreal, não? Esquece. Yeah. Surreal mesmo. Mas. E tu disseste aí uma série qualquer mano, que eu ia pegar e já não. Uma coisa importante sobre aquela questão de feedback, check-ins e fotos e métricas e assim, é, que eu também acho tipo super importante. Eu acho que é super bom e faz super sentido, como é lógico, ouvir aquilo que é o feedback do atleta, mas antes disso nós temos que conseguir perceber aquilo que é o atleta em si e de que forma é que ele se agarra às coisas, porque muitas das vezes eles acabam por se enganar a eles próprios e temos de ser nós tentar tipo, trazê-los um bocadinho à terra, estás a ver? Yeah. E é tipo, já sei que as gajas é assim, então muito provavelmente eu dá constantemente a dizer. Mano, até há pouco tempo eu dei mais uma vez, tipo, agora a cena do. Como é que se diz? Tipo aquelas setinhas do Insta, dos posts. Repost. Repost? Não, Yeah. repost é na história, não? Whatever, pronto, essas Não, mano, setinhas é do quando Insta. tu, tipo... Pronto, está bem. Acho eu. Repost. Yeah. Eu pelo menos vejo isso como tipo, ok, eu identifico-me e quero que mais pessoas vejam isto, estás a ver? Yeah. Meter na minha história. Mano, eu vi um que era do time, mais uma vez. Mano, estou a seguir muitas cenas dele. Tipo, o gajo É muito fixe, é muito fixe. O gajo é máquina. E o gajo a dizer, tipo, eu obrigo os meus atletas. Acho que ele estava a falar até com o fim, por acaso. Eu obrigo os meus atletas a dizerem-me sempre uma coisa, pelo menos, positiva sobre o check-in da semana, ou sobre os dias deles, ou sobre o look deles. Não é à toa que tu vês tipo o AJ a perguntar tipo a maior vitória da semana. Yeah. Sim. Porque, mano, eu acho que se mentalmente tu estiveres lá, eu acredito mesmo nisto, mano. Tipo, se mentalmente tu estiveres lá, acaba por estares num ambiente muito mais stress-free e as coisas acabam por ter maior tendência para fluir melhor do que se estiveres constantemente tipo com uma picareta a bater em ti mesmo. Sim. Não, e até por esse mesmo ponto, meu. Tu às vezes vês, por exemplo, um atleta que de repente, sei lá, não dormiu tão bem e tipo, teve uma noite que dormiu menos bem, mas o look está incrível. Mas ele, por não ter dormido tão bem, o feedback dele vai ser tipo, o meu look está horrível, porque já foi afetado. O meu look está horrível, isto está assim, isto está assado. E de repente, tipo, se não fores tu a chamar, tipo, ele à razão, ele tipo, ok, eu não estava a ver as coisas dessa maneira. Tipo, na minha cabeça eu só via isto mal. E agora quando tu de repente dizes realmente aquilo que está a acontecer, eu fico tipo, ok, faz sentido. Eu afinal estava a ver isto de uma forma e estou a ver noutra. E por exemplo, nesta fase de reverso eu acho que é bem comum, porque nós vemos muitos os atletas tipo, estão sempre à procura do peso a cair, tipo aquela tendência de cut e aquele final de cut sempre ali tipo a verem-se mais secos. E de repente adiciona-se um pouco de comida, o look até está melhor, até está mais seco e assim, só que o facto de terem visto o peso aumentar vai logo afetar o feedback deles e a maneira como eles veem o físico e dizem logo, olha, já me estou a sentir bem pior, estou-me a sentir tipo, super mal. Mano, eu acho que nesses casos, por isso é que é bom às vezes trabalhar com pessoas que não estão assim tão dentro, não é da área, mas tipo, não percebem assim tão bem como é que as coisas já vêm acontecer, porque são bem imparciais. Tipo, não sabem bem o que é que significa um peso estar mais alto e simplesmente olham para aquilo que veem como é que se sentem e é tipo, eu sinto-me assim, entendes? E mesmo tipo, pessoas que estão dentro da área, mas conseguirem desligar um pouquinho daquilo que costuma ser, mano, e eu vou-te ser sincero, tipo, eu tenho certos clientes e alunos que realmente me surpreendem pela positiva por não serem o padrão e por não seguirem o padrão, tipo, a nível de resposta, percebes, sei lá, num processo de cut ou assim, não seguirem o padrão, acabam por me desafiar e tentar trazer mesmo à razão isso. Tipo, mano, não é por o teu peso não estar a cair que as coisas não estão a funcionar.
Tipo, ok, nós estamos já há 20 semanas em cut, estavas com 80, neste momento estás com 72, perdeste apenas 8 quilos, mas estás tipo surreal e completamente diferente e já quase pronto tipo, para acabarmos isto, percebes? Apesar de ser apenas 6, 8 quilos, o que quer que seja. Isso às vezes é tipo super desafiante, mas ao mesmo tempo gratificante e perceber que aquilo que nós tanto falamos e assim é aplicado da teoria para a prática. E ver isso a acontecer, mano, tipo, unreal, mesmo. Sem dúvida. Falando. Mais cenas de reversa. Nós já Treino. falamos Falámos de dieta, falámos de rate of loss, maiores erros, guidelines. O que é que tu costumas de ter de orientações, se calhar, nutricionais? Meu, Tipo, honestamente. tendo aqui vários casos, pronto. Tipo, eu sei que por norma, como é lógico, nós acabamos sempre por aumentar um bocadinho mais de hidratos, né? Constantemente, mesmo durante Vai um bom depender tempo. um pouco. Eu honestamente eu gosto tipo de jogar ali com 10, entre 10 a 20% de aumento de calorias, ok? Normalmente mais a hidratos. O que acaba por muitas das vezes acontecer é quando eu aumento hidratos a primeira vez, por exemplo, e eu vejo que o físico retém logo ali um bocadinho, tipo, tem mais alguma tendência a ficar um pouco mais aguado e assim. A próxima vez, por norma, eu já aumento um bocadinho mais de gordura. Depois também vai depender um pouco de como é que a pessoa já está hormonalmente. Se eu sentir que ela já está bastante afetada, então se calhar até mesmo logo num primeiro aumento eu não aumento tantos hidratos só, eu aumento também um bocadinho ali de gordura logo junto. Então vai sendo um pouco por aí. Então, e Eu acho que é honestamente, esses dois casos. uma das coisas que eu agora também tenho tentado fazer, eu acho que até é fixe, antes eu não fazia, agora tenho experimentado com alguns atletas porque tem calhado bem, é em fazer uma fase de deload ou devolve uma semana antes de começar oficialmente a reversa. Literalmente para fazer como tu fazes tipo no picking. Então eu faço tipo uma semana onde eu Ficarem fresquinhos, né? diminuo o stress, mantenho a comida exatamente igual, bem baixa, tudo igual. E depois na outra semana é que eu aumento a comida e o treino já volta outra vez ao normal. Sim. Ou vai Eu acho que isso é mais super inteligente. Como é lógico, temos de ter sempre em conta aquilo que é o atleta que temos à frente, porque eu acho que há atletas dá para fazer isso e que faz sentido fazer isso. Outros que é tipo só, mano, o sexo é igual, estás a ver? Tira só, se quiseres fazer isso, tira só tipo cardio, tira passos e pronto. Ele fica fresco na mesma e fica responsivo. Mas sim, sem sombra de dúvidas. Até para que essa reversa não haja qualquer tipo de problemas a nível articular, a nível questão de stress, treino e assim. E que seja tipo sempre aí para cima, aí para cima, aí para cima. E estar constantemente a mudar coisas. Sim, tipo, aí como é óbvio, quando digo isto, já estou a partir do pressuposto que ele iria ter ele um deload entretanto, então eu simplesmente acelero esse deload, jogo logo com o reverso e depois escuso estar a fazer um deload ainda durante a reversa ou logo a seguir ou assim começa a adicionar comida dou logo a reversa. Então faço um deloadzinho um bocadinho antes da reversa, por norma. Quando assim, lá está mais uma vez, dependendo daquilo que é o contexto. Mas eu acho que acaba por ser um pouco por aí. Depois, quando é que eu volto a aumentar? Naturalmente eu espero sempre ali uma semana, 2 semanas. Quando estou na dúvida, dou mais uma semana para depois ter a certeza e para ter todos os indicadores a apontar para aquilo, tal como eu estava a falar. E honestamente, lá está, cada vez mais eu tenho ido pela questão de como é que está a resposta em termos visual. Esse é o primeiro pilar. Depois, como é que está a performance. O peso também acaba por estar ali mais ou menos ligado de quanto é que ele subiu. E como é que também está o nível de fome. E depois também cabe a mim como treinador tentar perceber se aquilo que a pessoa me está a dizer é realmente fome ou se é simplesmente vontade de comer que está tipo afetada. E esse é um pilar também importante, porque muitas das vezes eu sinto fome. Na verdade não é grande fome, é simplesmente aquela vontade de comer. E aí é uma coisa que é importante também trabalhar já com o atleta para ele tentar mudar um bocado esse chip. E ao mesmo tempo tipo, cabe a nós depois perceber, ok, o que é que deste feedback que ele me dá a dar, o que é real ou o que é que não é. Eu nesse caso até o que eu costumo às vezes fazer, isto é tipo a terceira opção entre aspas deste tipo de reversas, é mesmo tipo, ok, dias de treino, manter tudo normal, performance e recuperação, e dias de descanso, em vez de só aumentar gorduras, aumentar mesmo talvez um bocadinho de proteína, simplesmente para ele ter um bocadinho mais tipo saciedade e cenas mais palatáveis, tipo, por norma, a proteína é sempre um bocadinho mais saborosa, né? Frango, peixe, tipo carne, etc. E às vezes acabo só por aumentar só para tipo, é uma cena diferente, é uma cena que tem propósito propriamente para isto, então automaticamente meio que na cabeça dele também vai ajudar a facilitar um bocadinho as coisas. Mas acho que é simplesmente ler, e é por isso que é tão importante tipo, ter alguém do outro lado que
Yeah, acaba por ter experiência e sabe ler também o atleta em si, sabe comunicar e Yeah. identificar-se com as coisas. Sim, sim, sim. Porque depois, ao fim e ao cabo, acaba por ser sempre essa comunicação entre o atleta e o treinador que acaba por ser mais importante. Tipo, é o que é. Yeah, sim. Tipo, Eu acredito, mano, mesmo. Tipo, um atleta que realmente se importa com o processo e quer tirar ao máximo tipo, de cada semana, de cada fase, vai dar sempre os melhores check-ins do mundo. Enquanto acho que alguns atletas não entenderem isso, as coisas acabam por ser bem difíceis. yeah, tipo, é sempre, eu acho que aí entra sempre aquela questão que nós estamos sempre a falar, que é tipo, o que é que tu entregas perante aquilo que tu tens? Acaba por ser sempre dentro disso. Yeah. É óbvio que vai haver alturas que tu poderás sempre dar um bocadinho menos foco porque de repente estás muito ocupado com outra coisa, mas ao fim e ao cabo é sempre sobre isso. É sempre tipo o que é que tu procuras fazer com aquilo que é a tua realidade e o que é que tu procuras extrair dentro daquilo que tu podes. Yeah. Acho que tem sempre a ver com isso, mas isso tem a ver com essa parte e tem a ver também com todo o processo. Tipo, acaba por ser um pouco por aí. Tipo, é única e exclusivamente por aí. Mas, Yeah. mas depois, honestamente, diz-me uma coisa, isto é uma questão super engraçada, meu, porque eu durante muito tempo eu fiquei tipo, ok, eu chamo isto de dieta reversa, mas até quando é que eu posso dizer? Isto é mais tipo termos do vale o que vale. Eu Mas não até chamo nada, mano, eu chamo bulk. ok, Primeira semana de bulk, segunda semana. Só se for tipo um pós-prova que eu chamo, posso chamar tipo recuperação ou recovery, sei lá. Mas ok. pronto, eu se calhar, mano, tipo, pós-prova, pá, depende um bocado, mano. Tipo, a experiência que eu tenho, pronto, de um pós-prova assim, o único mesmo é o Samuel, e ele recuperou efetivamente rápido. Então, tipo, E como é que foi o pós-prova dele? Quais é que foram as maiores diferenças que tu tiveste nessa abordagem específica para as outras reversas que tu costumas ter? Nada? Alguma coisa? nada, mano, eu acho. Tipo, e o facto dele também se ter portado muito bem e ter, tipo, nós mantivemos check-ins, tipo, não foi diários, mas acho que foi bem frequentes na altura. Tipo, pelo menos 3 vezes por semana, uma cena assim. E dele tipo, ele já estava com a cabeça orientada em prep para isso e eu logo avisei-o também disso, até porque era o primeiro e assim eu queria ter certeza que as coisas corriam bem, como quero com todos os outros. Mas eu acho que foi tipo, mano, eu acho que ele simplesmente acabou por responder super bem porque o físico dele estava a pedir aquilo, percebes? Eu Ok, sentia mas que imagina, tu durante. aumentaste mais nessa altura, tu não sentiste que ele estava tão afetado hormonalmente, então não jogaste com tanta. Tipo, então não Yeah, fizeste. eu só fui recovery, aumentando, acho que só fui aumentando comida, tipo, meio que tudo ao mesmo tempo. Tipo, primeira fase eu acho que meti dias de treino simplesmente com mais hidrato e tipo mais, se imagina que ele estava tipo, com 40 gramas de gordura, se calhar meti tipo 45, 47, em dias de Ok, mas descanso. não aumentaste muito então, não foi tipo um aumento muito. Foi sempre, Foi basicamente nas mesmo uma reversas eu reversa. acabei por colocar mais frequência de mudanças, até porque estávamos com mais check-ins e assim por semana, do que propriamente tipo com grandes mudanças ou, tipo, mais esporádicas, percebes? Tanto que foi isso que resultou, mano. Ele, tipo, em, sei lá, um mês estava com o mesmo peso, e se calhar até mais leve, já não me recordo, a comer, tipo, passou de 1800, sei lá, para tipo 2600, 2800. É tipo, incrível, surreal. Yeah. Então, ele é um gajo que sempre comeu muito, só que comia era só porcaria, basicamente. Ok, Ele batia magros com um Taco Bell, pelo que ele me dizia antes. ok, pois é. Então, tipo, o corpo dele estava a pedir exatamente isto, estás a ver? Tipo, porque ele tem, tipo, a genética dele pede isso. E está nos primeiros anos de treino, mano, tudo isso. Simplesmente ele não aproveitava antes, porque eu não sabia. Yeah. Tipo, devagarinho, as coisas estão a ir. Mas já, foi isso, mano. Simplesmente, tipo, construir-lhe uma cena nova a nível de treino. O foco mudou também um bocadinho, né? Porque em preparação, pronto, apesar de podermos dar ali de ligeiro foco em alguma coisa, é sempre a mesma coisa. A estrutura de treino mudou, a vida dele também foi, tipo, dando uma volta e ele foi se focando em outras coisas para além de apenas preparação. Eu disse-lhe mesmo isso, tipo, mano, preparação passou, é importante continuar as coisas a acontecerem da mesma forma, mas, mano, arranja vida para além disto agora. Mesmo para que não penses demasiado em perder tempo com coisas que não importam, tipo em comer fora, em pensar em comida e assim, e foi isso que aconteceu. E ele teve tipo, sorte e boas decisões nesse sentido e acabam por ajudar o processo. Tipo, ok, tens um treino novo, tens uma rotina nova, tens uma estrutura nova. Ele começou um curso, começou um trabalho e isso ajudou Sim. a E parte depois até mesmo, dele. principalmente tipo novos objetivos, eu acho que acaba por ser esse. E tipo, o facto de ele também não estar tipo, estou desesperado que isto acabe e ser do tipo, que estou ansioso para começar uma fase nova, Yeah. percebes?
eu acho que foi esse tipo de pensamentos, eu acho que acabam por ajudar bastante. Sim. Eu acho tipo o principal coisa, para além de ter outros objetivos, mas ter logo objetivo no que toca ao bodybuilding acaba por ser logo muito importante. Do tipo, ok, acabei agora isto, Yeah. mas eu agora quero X, quero Y. Quero já saber sobre a minha fase de off. Por isso é que acaba por ser tão importante, tipo, numa reversa também, mas numa fase de recuperação pós-prova, acaba por ser tão importante o pessoal não distanciar os updates com os atletas, o pessoal não. O pessoal não ter tipo ter mais liberdade. Não, o pessoal convém ter tipo o mesmo coisa e já acabou a prova, passou aquele fim de semana, na segunda-feira já tem tudo muito bem estabelecido e os próximos objetivos acaba por ser um pouco por aí. E eu acho que é isto. Yes, acho que sim. Acho que é Estou isto. já cheio de sono, mano. Fogo. Acabei de levar com uma Muita batelada da comida veia. para este podcast. Acabei de levar com uma batelada da veia, caras. Estou aqui a morrer. Pessoal, grande abraço e Fiquem bem, que o Torriense seja campeão. Tchau. boa.